Para um leigo, essa frase deve ser completamente incompreensível, mas para um matemático ela é bastante simples. O que temos aqui é o uso de símbolos lógicos, que é uma forma comum de escrever afirmações matemáticas. Neste vídeo, você vai ver os conceitos iniciais da lógica e vai ser capaz de entender frases como essa. A lógica é a parte da filosofia que estuda o raciocínio humano e nos dá ferramentas para argumentar corretamente e avaliar os argumentos que nos são apresentados. Conhecer a lógica é importante para pensarmos de forma clara e coerente, o que é essencial na matemática. Chamamos de proposição qualquer afirmação de uma relação entre duas coisas. Por exemplo, a proposição "um coelho é um animal" afirma que existe uma relação entre coelho e animal. Também são exemplos de proposições: 8 é um número par, 5 menos 1 é igual a 4 e 2 é maior que 3. E não são exemplos de proposições a pergunta 8 é ímpar? Ou raiz de 2 mais 4 raiz de 5, pois essas frases não afirmam nada. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, e não existe uma terceira possibilidade. Este é o princípio lógico do terceiro excluído. E uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Este é o princípio da não contradição. Verdadeiro ou falso é o valor lógico de uma proposição. Nos nossos exemplos, 5 menos 1 é igual a 4 é verdadeira e 2 é maior que 3 é falsa. Para toda proposição P, existe a sua negação, uma proposição não P que tem o valor lógico oposto ao de P. Por exemplo, a negação da proposição "o céu é azul" é a proposição "o céu não é azul". Se P é verdadeira, então não P deve ser falsa. Duas proposições P e Q podem estar conectadas de diferentes formas. A conjunção entre elas é uma proposição P e Q. A palavra E é representada por um símbolo de V invertido. A proposição P e Q é verdadeira apenas quando P é verdadeira e Q é verdadeira. Se pelo menos uma das duas for falsa, a conjunção será falsa. Por exemplo, sendo P a proposição "o céu é azul" e Q a proposição "8 é par", a conjunção P e Q é a proposição "o céu é azul" e 8 é par. Ela é verdadeira, pois as duas proposições originais são verdadeiras. Mas sendo P a proposição 1 é maior que 2 e Q 4 é maior que 3, a conjunção P e Q é falsa, pois pelo menos uma das proposições originais é falsa. A disjunção entre duas proposições P e Q é uma proposição P ou Q, mas aqui há um detalhe. Na lógica, quando dizemos P ou Q, admitimos as duas possibilidades. Por exemplo, ao dizer que choveu em São Paulo ou no Rio, logicamente é possível que tenha chovido nos dois lugares. Mas na língua portuguesa, quase sempre queremos admitir apenas uma das possibilidades. Por exemplo, a frase "Maria é paulista ou carioca" não admite que ela seja paulista e carioca ao mesmo tempo. Por isso existem duas formas de disjunção, a inclusiva e a exclusiva, representadas por um V e um V sublinhado. Para evitar confusões, convencionamos que a disjunção inclusiva é traduzida para P ou Q, e a disjunção exclusiva é traduzida para ou P ou Q. No primeiro caso, P ou Q é verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Por exemplo, partindo das proposições 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 3, a disjunção P ou Q é a proposição 1 mais 1 é igual a 2 ou 2 mais 2 é igual a 3. Ela é verdadeira, pois pelo menos uma das afirmações é verdade. Se trocarmos 1 mais 1 é igual a 2 por 1 mais 1 é igual a 0, agora a disjunção é falsa, pois as duas afirmações são falsas. Já no segundo caso, ou P ou Q,
uma proposição deve ser verdadeira e a outra falsa, ou seja, o valor lógico de P e de Q não pode ser o mesmo. Por exemplo, ou 1 mais 1 é igual a 2, ou 2 mais 2 é igual a 3 é verdadeira, pois apenas uma das afirmações é verdade. Se trocarmos 2 mais 2 é igual a 3 por 2 mais 2 é igual a 4, a proposição ou 1 mais 1 é igual a 2 ou 2 mais 2 é igual a 4 é falsa, pois as duas afirmações são verdade, e queremos que apenas uma seja. Outra relação entre proposições é a condicional, uma proposição da forma se P então Q, ou P implica Q, representada por uma seta, às vezes simples, às vezes dupla. Ela nos diz que uma afirmação é consequência de outra, ou seja, se P é verdade, então Q é verdade. Por exemplo, se Mickey é um rato, então Mickey é um animal. A condicional só é falsa quando P ocorre, mas Q não ocorre, pois nesse caso Q não se segue de P. P implica Q não significa que Q implica P, que dizemos que é a sua recíproca. Veja nosso exemplo. Se Mickey é um rato, então Mickey é um animal. Não é verdade que se Mickey é um animal, então Mickey é um rato, pois Mickey pode ser um animal que não é um rato. Mas às vezes a recíproca é sim verdadeira. Nessa situação em que P implica Q e Q implica P, ou seja, vale a ida e a volta, temos uma bicondicional, que lemos como P se somente se Q, ou dizemos que P é equivalente a Q. Nessa proposição, o valor lógico de P e Q é sempre o mesmo, ou são ambos verdadeiros, ou são ambos falsos. Um exemplo de bicondicional é x é par se e somente se x é divisível por 2. Isso quer dizer que se x é par, então x é divisível por 2, e se x é divisível por 2, então x é par. Como essas duas implicações são verdade, a bicondicional é verdadeira. Veja essas proposições. X é um número inteiro tal que x ao quadrado é igual a 4. E x é um número inteiro tal que x é par ou x é ímpar. A primeira é verdade apenas para alguns valores de x inteiro, enquanto a segunda é verdade para qualquer valor de x inteiro. Então dizemos na primeira que existe x inteiro tal que x ao quadrado é igual a 4, e na segunda que para todo x inteiro, x é par ou x é ímpar. Esses são os quantificadores lógicos, que usamos para dizer se uma proposição abrange todos os seus objetos, apenas alguns ou nenhum. O A invertido significa para todo, e o E invertido significa existe, que pode ser modificado para existe um único ou não existe. Em uma mesma frase, podemos combinar os quantificadores. Por exemplo, não existe um número real x tal que para todo y real, x é maior que y. Ou seja, não existe um número real maior que todos os outros. Agora, certamente você consegue compreender aquela frase do início do vídeo. Ela diz que para quaisquer dois números reais x e y, se x é menor que y, então existe um número real m tal que m está entre x e y. Podemos provar que isso é verdade apresentando um exemplo de número m que esteja entre quaisquer números x e y. A solução mais simples é dizer que m pode ser a média dos dois números.